Boa tarde, estamos com mais um Saúde em Pauta. Hoje a gente recebe o Dr. Paulo Camis, geriatra e clínico geral, para a gente falar sobre a saúde na terceira idade. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernanda. Igor, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que você pode mandar sua pergunta aqui no nosso Facebook e YouTube da Rede TV, que o nosso especialista vai tirar todas as suas dúvidas. E começando aqui a primeira pergunta, né, doutor, o seguinte, qual que é, né, o papel do geriatra? Perfeito. Então, o papel do geriatra, ele tem um enfoque tanto nas doenças relacionadas ao envelhecimento, como na prevenção dessas doenças. Então, quando você pergunta para um endocrinologista o que ele faz, é algo relativamente óbvio. Ele vai cuidar do diabetes, da tireoide, da hipófise, da adrenal. O geriatra, ele enfoca em muitas coisas. Além de ter que ter essa visão global das outras doenças, ele também vai se preocupar com doenças relacionadas ao envelhecimento. Tá? Então, eu posso citar aqui isso se vocês quiserem. Então, relação com memória. Memória, o geriatra tem que ser um grande especialista nisso. Alterações da continência urinária. É muito prevalente na terceira idade. Tá? Alterações do equilíbrio, com desfecho em quedas. A mesma coisa. Tá? E muito relacionado também à farmacologia. Então, você dá um remédio para um jovem, se não cair bem, é um probleminha. Para um idoso, é um problemão. Então, você tem que ter um conhecimento muito vasto de farmacologia. Doutor, e com qual idade é o ideal para se procurar um especialista em geriatria? Então, Fernanda, não existe uma resposta precisa para essa sua pergunta. Com que idade eu devo procurar um geriatra? Então, como o geriatra ele também, boa parte deles, atende jovens e faz clínica geral, é o meu caso, por exemplo, eu já recebo pacientes desde a faixa etária até pediátrica, digamos assim. Ele saiu do pediatra, não quer mais ir no pediatra, porque fica lá ganhando pirulito colorido. A família já é cuidada por mim, eu acabo cuidando de 4 gerações lá no consultório. Então, não, vai lá acompanhar com o Dr. Paulo, ele vai te ver como clínico geral e já vai fazer prevenção para você daqui aos próximos 100 anos, digamos assim. Porque essa é a ideia hoje em dia, né? A ideia não é mais quantidade de vida, é qualidade de vida. Então eu chego para os meus pacientes e falo, eu quero te ver bem daqui a 30, 40, 50 anos, não é só te ver. Quantidade hoje muita gente tem. A questão é como essas pessoas estão envelhecendo. Falando em qualidade de vida, né? Como que a gente pode envelhecer saudavelmente? Tá. Então, um ponto muito bom, Fernanda. Então, a primeira coisa, vocês vão ouvir muita gente falando de anti-envelhecimento. Então, isso não existe. Você conhece alguém que não está envelhecendo, me avisa. Tá? Mas mesmo as pessoas que advogam isso, estão envelhecendo. Então, é o fim de qualquer argumento. Então, o que se preconiza é o envelhecimento saudável. Como é que a gente faz isso? Com hábitos de vida saudáveis. Então, eu vou enumerar 5 pilares para a gente. Então, primeiro, atividade física regular, fundamental. Segundo, alimentação saudável, fundamental. Terceiro, olha esse daqui, quem é que já parou para pensar nisso? Inserção social. Quem aqui já foi perguntado pelo médico se tem amigos, se convive bem com os amigos, com os familiares, se sai, né, se interage com o mundo? Inserção social, isso é fundamental. Tá? Quarto pilar, uma saúde emocional. Percebe que muitas vezes eles se interlaçam, né? Tem interligação. Às vezes a inserção social vai prevenir problemas do emocional, muitas vezes. Né? E quinto pilar, né, que frequentemente é a única coisa que os médicos se preocupam, e a meu ver, muito erroneamente, é o cuidado com as doenças crônicas. Tá? Por que erroneamente? Porque frequentemente essas doenças vão se manifestar se os outros 4 pilares não forem sanados. Então, enfoque em prevenção, hábitos de vida saudáveis e administrar o que não for possível, né, com remédios. Doutor, quais são, né, os primeiros problemas, né, os principais problemas que o idoso que começa a passar com o senhor, eles apresentam? Quais são os principais? Então, Igor, isso é uma pergunta que não tem uma resposta única. Quais são os principais problemas? Porque as pessoas nascem e elas, quando você vê, os problemas são muito parecidos, né, dos recém-nascidos, mas elas vão se diferenciando muito ao longo da vida. E quando você chega na terceira idade, os idosos eles são totalmente diferentes. Então é extremamente variado
o rol de queixas que eu recebo no consultório, que torna a minha profissão muito fascinante. Difícil, mas eu gosto muito do que eu faço, porque eu tenho que atender dinamismo, eu tenho que entender de tudo que eles me trazem. Então é muito interessante nesse sentido. Tá? Então a gente vê queixa de memória, a gente vê queixa de tontura, eu falei das quedas aí, acho que ninguém trata tão bem tontura como um geriatra, porque acaba tendo que lidar com isso. E um idoso quando cai, às vezes a consequência é tão drástica como um acidente de carro para um jovem. A gente tem até um dado aqui, doutor, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que as quedas são a principal causa de acidente com as pessoas idosas. Quais os cuidados que a família tem que tomar, que o idoso também tem que tomar em relação à queda? Então, falando um pouquinho sobre queda, só me aprofundar um pouquinho, Fernanda, que eu acho que vale a pena falar desse tema. A queda, todo mundo já relaciona com fratura. Às vezes a pessoa vai cair e não vai quebrar nada. Só que, por que é tão nociva uma queda para um idoso? Porque a pessoa cai e fica com aquilo na cabeça. Falou, poxa, eu estou caindo, agora eu não sou mais o mesmo. Ela fica meio, frequentemente, acovardada. O impacto emocional que aquilo causa é muito grande. E aí o que ela faz? Ela não quer mais andar. Ela tem medo de andar. Ela não anda, ela perde músculo. Ela perde músculo, fica mais parada e quando ela tiver que andar, a chance de cair aumenta. Então você tem que quebrar esse ciclo, tá? Porque ela deixa de viver pelo medo de cair. Então isso é uma das coisas. Então, falando de prevenção, então a gente tem que pensar em fatores ambientais e fatores relacionados ao paciente. Tem alguns que a gente consegue evitar, outros que não. Né? Então, fatores de risco ambientais, os tapetinhos, aqueles chinelos de dedo, terrenos escorregadios, o banheiro oferece um monte de armadilhas, né? Então você previne colocando barras de proteção, um piso que não seja escorregadio. São medidas que muitas vezes envolvem o bom senso, mas que a gente não se atém. E o que acontece? Os próprios arquitetos fazem coisas maravilhosas, mas um monte de armadilhas. Os netos passam lá, deixam o brinquedo tudo esparramado, o idoso vai lá escorregar. Tá? Falando de fatores intrínsecos relacionados diretamente à pessoa. Então a gente tem que lembrar de medicamentos, então, principalmente medicamentos que sejam psicotrópicos, tá? Que ajam no sistema nervoso, eles conferem um risco muito grande de cair, e medicamentos que possam causar problemas relacionados ao equilíbrio. Tá? Então esses são os principais. Depois, fatores musculares, a pessoa que tem algum problema de locomoção por falta de músculo, ou quantidade ou qualidade. Você dá um remédio que deixa a pessoa com o músculo relaxado, um relaxante muscular. Ela tem um músculo bom, mas fica toda molengona. É um problema. Equilíbrio. Né? Depois, problema de dores, artrose de joelhos, muito comum. Problemas visuais. Você percebe como um tema quedas, ele se desdobra em um monte de fatores, que são coisas que o geriatra tem que estar atento. Então, é muito comum ninguém resolver o problema de tontura do idoso e o geriatra resolver. Por quê? Porque ele fica pingando de um monte de especialistas e ninguém olha a pessoa. E tem um monte de sistemas que estão interagindo nesse idoso e se você não olhar como um todo, você não resolve o problema dele. Então, a pessoa que chega para você com uma tontura, ela pode ter uma causa circulatória, pode ter uma causa neurológica, pode ter uma causa otorrinolaringológica, pode ter uma causa ortopédica, pode ter uma causa psiquiátrica e, às vezes, uma causa oftalmológica, ela enxerga mal, fica insegura. Então, quer dizer, e se você não enxerga o todo, você não resolve o problema da pessoa, que é uma grande crítica que eu costumo fazer a essa medicina que a gente vive no Brasil, que é a medicina do especialista, ela é ultra especializada. Então, a pessoa tem uma queixa, ela não vai no generalista, ela vai no especialista, que faz com que a medicina fique não só mais cara, mas não necessariamente melhor. Tá? Então você vai em qualquer país desenvolvido, o médico de referência é o generalista, GP que eles chamam, né? General Practitioner. Né? No Brasil não, no Brasil você tem uma dor nas costas, você vai no ortopedista, quando muitas vezes o generalista poderia resolver. Então é um fluxo que o sistema de saúde arraigou no Brasil e que, na minha opinião, é totalmente errado e oneroso para a sociedade. Tá? Doutor, qual que é a importância, né, do papel, qual o papel da família, né, com o idoso? A família ela tem que se atentar à saúde desse idoso,
É importante que a família acompanhe as consultas? Qual que é o papel do familiar Deixa eu para até o emendar idoso? uma pergunta. Pode falar, E com qual frequência que esse idoso precisa fazer exames de check-up, precisa Tá. passar, né, no médico? Perfeito. Então, vamos tentar unificar as duas respostas. A importância da família é fundamental. Tá? É claro que um idoso que seja plenamente autônomo, independente, capaz de se cuidar totalmente sozinho, perfeito. Às vezes a família não vai ter um grande papel. Mas às vezes o idoso que precise de um mínimo de ajuda, o papel da família é fundamental. Fundamental. Até para lembrar de marcar a consulta, digamos assim, né? Que às vezes ele não tem essa atenção consigo mesmo, tá? Então, às vezes a gente compara o conceito que a gente chama de insuficiência familiar, às vezes tem um impacto para o idoso que é tão grande quanto a insuficiência de um órgão, em termos de saúde. Então, se a pessoa não tem como se cuidar sozinha, é fundamental a participação da família. E já respondendo um pouquinho melhor a pergunta da Fernanda, com que frequência o idoso deve fazer um check-up ou passar por um médico? Então, não existe também uma resposta precisa para essa pergunta, Fernanda. Por quê? Porque os idosos eles são todos diferentes. Então, você vai fazer um acompanhamento individualizado porque ele precisa. Então, ele veio na consulta, eu tive que dar uma medicação para controlar a pressão. Eu vou pedir para vê-lo em um determinado período de tempo. Ou então, se eu tenho uma boa relação, eles têm facilidade em se comunicar comigo, como é 99% dos meus pacientes, me mandam uma mensagem, né? Ó, tá tudo indo bem, tá tudo indo mal, me liga para não precisar vir aqui toda hora, né? Então, eu vou nortear baseado na minha intervenção anterior, tá? Então, como tem muitas variáveis envolvidas, não tem uma resposta precisa. Eu diria que se o idoso está 100% bem, ótimo, não tem nenhum problema de saúde, eu diria que pelo menos uma vez por ano ele deveria dar uma passada no seu geriatra ou no seu clínico geral. Se ele não tiver, às vezes, problemas geriátricos, às vezes o próprio clínico geral vai dar conta do recado. Doutor, e eles costumam seguir, né, as orientações das consultas? Uma boa pergunta, Igor. A gente fala que idoso é teimoso. Exatamente, né? Então, nem sempre. Né? E aí, frequentemente, a família pode ajudar. Aquela pergunta anterior que você me fez, né? Se parar para pensar, eu imagino que vocês, eu não perguntei a idade de nenhum de vocês, né? Mas vocês devem ter por volta dos seus 30 anos. Sim. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vou me comprometer. Mas o que acontece? Vocês, com a idade de vocês, você imagina como é difícil mudar um hábito. Né? Você imagina para alguém que está com esse estilo de vida, com esse hábito há 80 anos. Você vai chegar, você não vai mais fazer assim, agora você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Né? Então é muito mais difícil, tá? Ela mudar um hábito. Então você tem uma série de estratégias para você implementar um novo estilo de vida, né? Ou uma nova medicação. Então tem uma série de abordagens que você pode fazer nesse sentido, tá? Então nem sempre a aderência é como a gente espera. Tá? E, doutor, a dieta, né, de um idoso, ela precisa ser diferenciada? Tá. Chega um momento que é necessário ter algum auxílio de vitamina? Dizem que quando a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo um pouquinho o paladar, né? Tem essa questão dos sentidos. Isso também ajuda, por exemplo, coloca um pouco mais de sal na comida, coloca um pouco mais de açúcar, então, isso prejudica. Ou um pouco menos. Um monte de conceitos envolvidos aqui, né? Então, primeira coisa, a pessoa que envelhece, ela perde o paladar? Não. Então, é muito comum a gente relacionar o envelhecimento a doenças. Envelhecimento não é sinônimo de doença, tá? O envelhecimento não saudável é. Então, a gente vê aquela, ele tá lá, não sente mais o gosto das coisas, mas também velhinho, né? O que era isso? Opa, não é só por ser velhinho que tá com um problema de paladar. Tem alguma coisa causando esse problema do paladar. Vamos ver o que é. Tá? Não é pelo simples envelhecer. Então, esse é um conceito muito importante. Tá? Aí, entrando mais na questão do Igor, o que tem de importância na dieta do idoso? A mesma coisa, né? Se ela tem algum problema de absorção e isso vai gerar uma carência vitamínica, aí você tem que dosar e repor. Ou então, se ela está, por exemplo, tomando pouco sol e vai ter uma carência de vitamina D, ou você orienta a tomar mais sol, obviamente não nos horários de pico, ou você repõe a vitamina D. Tá? Mas o que eu gosto de chamar a atenção em relação aos idosos é que frequentemente os idosos têm problemas dentários.
É muito comum. Talvez seja uma realidade distante dos adultos e dos jovens, mas os idosos é muito comum o problema dentário. E isso gera uma tendência à desnutrição. E vocês imaginam que tipo de nutriente que ele vai comer menos, como por ter dente, por ter pouco dente, né? Ou dente ou dentadura mal ajustada, ou o que seja, né? Problemas dentários, vamos generalizar assim. O que ele vai ingerir menos? Alimentos mais duros. Que alimentos são os mais duros? Os alimentos à base de proteína, que é o que ele mais precisa para os músculos. Então ele acaba compensando comendo coisas mais molinhas, mais macias, que são mais ricos em carboidratos, os doces. Acaba tendo problemas metabólicos, acumulando gordura e perde músculo porque não ingere proteína, tá? Que estão mais presentes nas carnes, que são mais duras. Então, o idoso ele tem uma necessidade maior, eu diria, de proteína do que o jovem. Tá? Eu colocaria como 1,5 grama por quilo de peso. E se a gente for fazer as contas, boa parte desses idosos não preenche esse quesito e acaba perdendo músculo por conta disso. Tem alguma pergunta? Tá? Doutor, a Vani Menezes, ela fala o seguinte: eu tenho 52 anos, ela tem diabetes e sente muita dor na perna. Ela toma um remédio que recebe no posto, mas ela acha que ele não está fazendo bem. O remédio ela diz que chega a ser um veneno porque ele faz mal. O senhor acredita que ela precisa procurar um outro profissional, precisa voltar ao médico, explicar esses sintomas, o que ela tem sentido? Então, com certeza, né? Se ela tem um problema que não foi sanado, ela tem que abordar isso com o médico dela, tá? Agora, tem que ver o que é esse problema. Às vezes não tem nada a ver com diabetes, às vezes pode ser por varizes, às vezes pode ser pelo diabetes, pode ser uma neuropatia diabética e você precisa compensar melhor o diabetes. Às vezes é um problema de coluna e a dor está vindo na perna, às vezes é um problema no quadril, é uma coisa. Então ela precisa ser vista como um todo, ter o seu diagnóstico estabelecido e tratada de acordo. Tá? Eu não posso culpar especificamente o remédio do diabetes. Não é comum remédios pro diabetes causarem dor. Isso eu já posso adiantar para a senhora Avanir, não é isso? Então Isso precisa mesmo. ir ao médico, voltar Exatamente. ao médico. Né? Tem que voltar no médico. Doutor, eu quero falar um pouquinho sobre Alzheimer. Perfeito. Quais são os primeiros sinais? Tá. Então, perfeito. Então, Alzheimer é uma doença que é degenerativa, tá? Não se sabe exatamente o que desencadeia essa doença. Tem alguns fatores de proteção e tem alguns fatores de risco. Tá? A gente pode falar sobre isso também. Mas você me perguntou dos primeiros sintomas. Então, os primeiros sintomas são a perda da memória recente, a memória de curto prazo. Tá? Então, por exemplo, eu te conheci hoje, né? Eu sei que seu nome é Fernanda, a chance de eu ter Alzheimer é muito baixa. Né? Então, é muito comum a pessoa chegar no consultório, lembrar de fatos passados, remotos, em que a memória, a informação já foi armazenada em regiões mais profundas do cérebro, vamos chamar assim, né? Mas ela não lembra como ela chegou lá. Ela não lembra em que andar do prédio que ela está, ela não lembra o caminho que fez para chegar lá. Ela não lembra o nome do médico. Tá? Então, eu colocaria como os primeiros sintomas essa alteração da memória de curto prazo. Tem outras possibilidades para causar essa perda? Claro que tem. Né? Eu dou destaque aí para as doenças do emocional. Então, por exemplo, alguém que está deprimido, alguém que está com um problema de ansiedade, é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de manter o foco. Então, você imagina alguém que está aqui muito ansioso, né? Está o tempo inteiro preocupado com algo que vai acontecer. Então, a gente está aqui, mas nossa cabeça está em outro lugar. Então, a atenção ela vem antes da memória. Se você tem um problema de atenção, vamos tratar esse problema, aí a gente vê se sobra o problema de memória, porque a atenção antecede essa questão. Tá? Então, isso é muito importante. Temos que ver. E quais os cuidados que o idoso que tem Alzheimer, né? Quais os cuidados que a família tem que ter? É uma coisa muito séria, né? Muda totalmente a vida do paciente e da família. Totalmente. Tá? Então tem muitos cuidados que a gente podia marcar um programa, falar só sobre isso e não ia dar tempo, né? Porque é muita coisa. Tá? Às vezes eu marco consultas inteiras só com o familiar no consultório para falar sobre como a família deve se portar. Então, mas de uma maneira bem genérica, o que eu posso colocar para o familiar é que é fundamental não entrar em conflito com o paciente.
Poxa, mas eu vou fazer tudo o que ele quer. Não, você não vai fazer tudo o que ele quer. Mas você vai concordar e fazer o que é certo. Tá? Porque frequentemente os sintomas não são só relacionados à memória. Você tem problemas comportamentais. Você tem problema de ansiedade associado. Você tem problema que às vezes a pessoa tem ilusão, alucinação, distúrbios de alimentação. Ela acabou de comer e acha que não comeu. Né? Problemas de sono. Ela não reconhece mais o ambiente que ela está, acha que não está em casa, fica com medo. Você não vai me levar para casa? Mas você já está em casa. Não tô. Tá, não tô. Tá. Os dois lados perdem. Como é que você lida com uma situação como essa? Ou, você não vai me dar comida? Mas você já comeu. Não comi. Comeu, não comi. Comeu. É o tipo da situação que os dois lados perdem. Então a gente chama isso, a orientação que eu tenho para dar para os familiares ou para os cuidadores que estão próximos a esse tipo de paciente, né? Não entre em conflito. Eu chamaria isso de enganar a pessoa para o bem de todos. Tá? Então, você não vai me dar comida? Claro, já dou. Espera um pouquinho que eu já vou lá pegar. E daqui, depois de 2 minutos, a pessoa nem lembra mais. Que ela pediu a comida. E você não está maltratando ela, porque você sabe que ela não está com fome, ela acabou de comer. A mesma coisa vale para essa situação que eu coloquei de, você não vai me levar para casa? Você falar, você já está em casa? Não estou. Tá? Na cabeça dela, ela está sempre certa, não tem argumento. Não tem como. Na cabeça dela, ela está certa. Você não vai conseguir convencer ela, é impossível. Então, você fala, claro, já vou pegar a chave do carro, mas aguenta aí uns 5 minutos e a gente já vai. E aí vai contornando a situação dessa maneira. Não estou dizendo que é fácil, às vezes é extremamente complexo, mas se eu tiver que dar algum conselho, seria esse. Não entrar em conflito. O que não quer dizer fazer tudo o que a pessoa quer. Esses 2 exemplos ilustram muito bem. Tá? E acaba entrando nessa questão emocional, né? Porque a Totalmente, pessoa fica um pouco mais agitada. Às vezes você trata o emocional e ela fica mais tranquila até para contornar essas situações do dia a dia. Tá? E para o emocional a gente tem bons remédios hoje. Para o Alzheimer fica a desejar. Doutor, e a importância de exercitar o cérebro? Tá bom. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem a questão, dizem que é legal o idoso que pratica faz palavra cruzada, lê. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância de exercitar o cérebro. Então, os últimos conceitos do meio médico, eles mostram pra gente que o cérebro ele pode e deve ser trabalhado como se fosse um músculo. Isso é muito importante. Tá? Então, quanto mais você estimula o cérebro, ele responde e você cria uma reserva. Então, vou traçar um paralelo com a questão muscular. Então, às vezes a pessoa faz muito fortalecimento muscular e ela não vai ter problemas de locomoção. Ela cria uma reserva. Ela teve uma pneumonia e ela saiu do hospital andando. Foi internada, tomou antibiótico lá e saiu bem do hospital porque ela tinha uma reserva de músculo. A pessoa que às vezes não faz exercício tem um abalo desses e quando sai numa cadeira de rodas ou acamado e aí entra num ciclo perigoso aí. E o mesmo raciocínio vale para o cérebro. Em que sentido? Tem muitos estudos, por exemplo, que hoje já correlacionam Alzheimer com aposentadoria precoce. Então você não sabe se a pessoa ia desenvolver essa doença ou ela desenvolveu porque parou de usar o cérebro e ele atrofiou antes do que deveria. Um fator de proteção, por exemplo, é o nível de escolaridade. Então, pessoas que têm uma escolaridade maior tendem a se proteger mais do Alzheimer, por exemplo. Então, eu posso dizer, com os meus anos de prática, que o maior veneno que a gente tem, tanto para a saúde física como mental, se reúne numa palavra chamada preguiça. Então, quanto mais a gente puder desafiar o cérebro, desafiar o músculo, que é o que você está fazendo quando você está pondo carga num aparelho, na musculação ou correndo, você está desafiando o seu corpo. Você tem que desafiar o seu cérebro também. Tem aplicativos de celular, plataformas voltadas para isso. Eu posso citar, por exemplo, o Mente Turbinada, que eu até ajudei a desenvolver. Quem quiser acessar lá, tem na internet também tem os aplicativos aí para os smartphones, tá? Podemos falar sobre isso também uma tarde inteira aqui, é um assunto que eu gosto muito, tá? E só para encerrar um pouquinho esse assunto, você falou, poxa, mas eu faço palavra cruzada
e tenho problema de memória. Tá legal, mas você vai ver, o seu problema não é na área de linguagem. Às vezes, o seu problema é muito mais na parte de raciocínio, de contas. Então, você tem que trabalhar o problema da pessoa. Às vezes, você acha que a palavra cruzada está protegendo, não está protegendo nada, porque você tem que trabalhar os pontos fracos. É a mesma coisa que você tem um problema na perna e fazer exercício para o braço e ficar reclamando que a sua perna não funciona. Então, a nossa cognição, as nossas funções cerebrais superiores, elas podem ser separadas, né? Não vou chamar em braço, perna, né? Bíceps, quadríceps. Você pode falar, não, tem áreas mais relacionadas à atenção, tem áreas mais relacionadas à memória, tem áreas mais relacionadas à linguagem, tem áreas mais relacionadas a cálculo. Então, são funções cerebrais que você tem que exercitar como um todo. E nesse caso, o aplicativo, a plataforma Mente Turbinada, identifica o problema e oferece já o exercício de acordo. Tem bastante gente participando aqui. A Lana Neto diz: terceira idade é um preconceito de todos, além do envelhecimento e da solidão. Estou com 64 anos e muitas vezes penso em terminar com tudo isso, pois a falta de ilusão e sonhos é uma morte. Na verdade, não, né? Então, perfeito, né? Então, esse é um conceito muito errôneo que as pessoas têm, né? De associar a velhice com doença. Essa telespectadora, essa participante, ela tá claramente para mim, não a vi, mas boas chances de ter um diagnóstico de depressão. Que pode ser tratado, né? Ela pode ver o mundo de outra forma e começar a viver, não só sobreviver, que é o que a gente quer, né? Então, quando eu falei aqui no começo do programa de qualidade e não quantidade de vida, eu estou falando muito disso, é acrescentar vida nos seus dias e não dias na sua vida. Isso é muito importante. Doutor, a Elisa, né, ela até comenta sobre Alzheimer, ela diz que passa isso com a mãe, né, mas ela fala que é muito difícil cuidar, mas não é impossível, né? Então, tendo esse cuidado, essa atenção, você vê que é possível você cuidar de uma pessoa com Alzheimer, né? Não sendo fácil, mas você consegue. É muito difícil. E provavelmente, se ela é a cuidadora principal, é fundamental que ela esteja bem. Tá? Então, faz parte do cuidado com a mãe dela, ela estar se cuidando. Porque se ela estiver mal, a mãe também vai estar. Então eu abordo muito essa questão com o cuidador principal ou até com todos os cuidadores de quem tem algum problema Alzheimer ou doenças parecidas, né? Quando você está andando de avião, antes de você andar de avião, todo mundo fala, se cair a máscara de oxigênio, você vai primeiro pôr a sua, depois você vai ajudar quem está do seu lado, seja criança ou alguém que tem alguma limitação. Por quê? Porque se você não estiver bem, todo mundo vai estar ruim. E o mesmo vale para o cuidador de Alzheimer. Se ele não estiver bem, é só uma questão de tempo. Porque o parente dele, a pessoa que está recebendo o cuidado, também não vai estar bem em breve. Falamos de hábitos saudáveis e eu vou aproveitar para falar de tabagismo. Doutor, na terceira idade, o tabagismo pode agravar os problemas de saúde crônicos, enfim, os problemas de saúde que atingem os idosos? Sem dúvida. Então o tabagismo é um e dos álcool, problemas. Né, também. Veja, vamos lá, dois assuntos muito fortes aí para abordar tudo junto. Então, vamos lá, né? Vou tentar objetivar aqui para caber no nosso tempo. Então, o tabagismo é uma das coisas que em qualquer momento da vida você consegue mostrar o benefício de parar. Mas por que eu vou parar se eu já tenho 80 anos? Depois de 5 minutos que você parou de fumar, a sua pressão já deu uma baixada, já caiu e os benefícios vão se somando em 24 horas, algumas semanas. Os riscos relacionados ao cigarro eles vão caindo progressivamente a partir do momento que você parou de fumar. E os riscos vão se somando à medida que você voltou ou começou a fumar. Então, é muito claro em relação ao tabagismo isso. Tá? Em relação ao álcool, é um pouquinho mais controverso, porque você beber, às vezes, quantidades pequenas de álcool, você pode ter benefícios com isso. É claro que nenhum médico advoga, porque as pessoas sempre erram a mão em relação a isso. Mas tem estudos, a própria dieta do Mediterrâneo, que é super consagrada, advoga, preconiza a ingesta de pequenas quantidades de vinho tinto. Para dar de exemplo. E eu falei um pouquinho também daqueles pilares do desenvolvimento, do envelhecimento saudável,
eu falei de inserção social. Às vezes você está lá com os amigos e toma um chopinho, aquilo tem o seu benefício no emocional. Sim. Né? Obviamente, exagerar não pode nunca. Você tendo ou não tendo outros problemas relacionados a que o álcool seja uma contraindicação, mas você não deve exagerar nunca. Doutora, só a última pergunta aqui para finalizar o programa, Vamos lá. que é muito importante sobre remédios, né? O idoso ele precisa tomar muito remédio, sempre tem uma cartela com bastante coisa. Como que ele pode organizar para que ele não erre o horário, para ele que não erre o remédio que precisa tomar e não repetir um medicamento? Então vamos lá, só rapidinho, Igor. Então não é todo idoso que tem que tomar muito remédio. Tá. Primeira coisa, né? Tem alguns que são mais complexos e tem que tomar muito remédio. Então, vai muito da estratégia que o médico usa para medicar. Então, por exemplo, o médico pode dar remédio que você só precisa tomar uma vez por dia para aquela doença, em vez de tomar de 2 em 2 horas, que a pessoa fica vivendo em função do remédio. Então, o médico pode adequar, obviamente na medida do possível, não são todos os medicamentos que você consegue fazer isso, para concentrar no momento do dia. E aí tem algumas estratégias que você pode usar, por exemplo, usar aquelas cartelas que vêm na farmácia de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, alocar os comprimidos em cada horário, a pessoa tem o controle de se usou, se não usou. Né? Então, essas são algumas das estratégias que você pode usar para facilitar a vida de quem usa e de quem cuida. Perfeito. Ju, você pode colocar o site do doutor e o Instagram? Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Aqui seguem os contatos do Dr. Paulo, quem precisar, né? O pessoal que assistiu a gente, se precisar do contato dele, está aí na tarja. Quero agradecer, doutor, pela participação no nosso programa, né? Foi um prazer Muita estar aqui com gente vocês. aqui com dúvidas, mas muito obrigado pela sua audiência, pela perguntinha aqui que você mandou, para quem participou. Doutor, as portas estão abertas, vamos trazê-los outras vezes, né, para falar Para sobre falar de Obrigado. assuntos específicos. Obrigado. Eu gostei muito da qualidade das perguntas, viu? Os ouvintes aí estão de parabéns. Obrigada. Obrigado, gente. Brigadão e até a Obrigada, próxima segunda-feira. Até segunda-feira que vem, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada, doutor. Nada.